Seu João, ele era casado com a Dona Maria em comunhão parcial de bens. Ele tiveram 2 filhos aí, a Amanda e o Alfredo, e tinha 2 imóveis. Uma casa comprada durante o casamento que vale 800 mil reais e um apartamento que o seu João ganhou de herança do pai que vale 600 mil reais. Aqui, o que eu preciso que você sempre frise, sempre que aparecer um inventário para você? Olhar o regime de bens. Então, aqui, comunhão parcial de bens. Era filho? Tinha filhos? Então, ó, aí você vai parar para analisar se o cônjuge concorre com os descendentes ou não. Então, tiveram 2 filhos aí, a Amanda e o Alfredo, e aí você vai parar para analisar os bens. Você tem que saber analisar se é bem comum ou particular, e também essa parte, então, um peguinho. Tem uma aula que eu gravei, que na verdade virou 3 aulas, de tão grande que ela ficou, para diferenciar o que é bem comum e particular, porque muita gente confunde isso daqui. Acho que sabe, não sabe, que é lá o nosso primeiro erro, né? Então, tem uma casa que foi comprada durante o casamento que vale 800 mil reais. Você sabe que na comunhão parcial de bens, tudo que foi comprado durante o casamento, se não tiver aí subrogação ou nenhuma cláusula expressa, esse bem vai ser considerado patrimônio comum. E aí, você tem que olhar que se você coloca a Maria concorrendo com os descendentes, a partilha vai ser assim. Você tá vendo aí no primeiro exemplo? Ó, a ameação da Dona Maria é 400 mil. Por quê? Porque essa casa comprada durante o casamento, a Dona Maria tem direito à metade dela. Então, o que vai para o inventário? É a outra metade da casa, os 400 mil que eram do seu João, mais os 600 mil do apartamento, que era bem particular dele. Então, o que vai para o inventário? O que é o monte partilhável? É 1 milhão de reais. Não é 1 milhão e 400, é 1 milhão de reais. Só que aí, já vi erro. E aí, esse primeiro exemplo aí, ele tá errado. Tanto é que no segundo que eu tô falando certo seria. Mas, qual que eu quero te chamar a atenção? Porque, às vezes, as pessoas fazem isso daqui. Acham que Dona Maria vai concorrer, inclusive, com o bem que ela recebeu aí de menção, né? E aí coloca, Dona Maria tem direito a 1/3 de tudo, ou seja, como o monte partilhável é 1 milhão, ela vai ficar com 333.333,33 centavos. A Amanda também, o Alfredo também, 1/3 para cada. Mas qual que é o problema aqui, gente? Porque às vezes, concorrendo com o ascendente, Dona Maria poderia sim herdar e meiar sobre o mesmo bem, e se aqui, ao invés de serem 2 descendentes, fossem 2 ascendentes, ou seja, seu João morreu e deixou, né, o pai e a mãe vivo, aí eu poderia sim. A partilha ficaria exatamente desse jeito, 1/3 para cada na partilha do inventário. Mas aqui eu não estou falando de cônjuge concorrendo com ascendente, eu estou falando de cônjuge concorrendo com descendente. E onde que está o ponto, gente? Passa essa partilha? Passa, mas seu cliente vai pagar imposto a mais, porque a parte a mais que Dona Maria recebeu, que ela não deveria receber, isso vai ser considerado doação de Amanda, doação de Alfredo para Maria. Você consegue entender que se Dona Maria tem direito de meação sobre a casa, ela tem direito a 400 mil, mas esses 400 mil está fora do inventário, e os outros 400 mil eu vou dividir por 2 entre a Amanda e o Alfredo, que é exatamente o que está aqui, ó, no certo seria aí, ó, na tela para vocês. E aí, no outro apartamento, que era um bem particular do seu João, aí nesse caso em específico, vai dividir em partes iguais, aí ficaria 1/3 para cada. Então, Dona Maria, no inventário, ela ia ter direito somente a 200 mil reais, que é 1/3 desse apartamento que o seu João recebeu de herança do pai. Então, se ela ficou com 333.333 centavos, você consegue enxergar que ela ficou com 133.333,33 a mais do que ela deveria? E esse valor, né? Ficou errado aqui, é 5% sobre 133. Sobre esses 5% de 133.333,33 centavos, vai-se de um imposto extra. Então, você paga o imposto já que era do inventário, de 50 mil reais, que aqui em Minas Gerais a alíquota é de 5%. Então, 5% sobre 1 milhão, 50 mil reais. Mais a diferença na partilha do imposto extra que vai ali ser cobrado, porque vai ser considerado que esses 133.333,33 centavos Dona Maria recebeu de doação de Amanda e do Alfredo. Então, você tem que prestar atenção, porque aqui, né, o certo seria fazer o que está aqui na tela para vocês, né? A Amanda ficaria com 1/3 da casa e 1/4 da casa mais 1/3 do apartamento, o Alfredo com 1/4 da casa mais 1/3 do apartamento, cada um com 400 mil reais, e Dona Maria com 1/3 do apartamento de 200 mil reais, fechando 1 milhão aí de patrimônio.
Ficou claro para vocês, gente? Ficou claro essa parte? Porque agora a gente vai voltar lá no erro do fiscal para você entender também como é que ficaria, tá? Eu vou fazer a retificação aqui porque era 133, tá? Não é 333 aqui do imposto extra. Outro ponto importante, que às vezes dá diferença na partilha, e aí, onde que tá aí? Às vezes, essa parte que foi doada, né, considerada doação de um herdeiro para o outro, pode cair em isenção do imposto. Por quê? Eu tenho o ITCD do inventário e eu tenho o ITCD da doação. Serão 2 impostos, né? Então, às vezes, essa parte que excedeu, esses 133 mil aqui, poderia cair uma hipótese de isenção da sua legislação estadual. E, às vezes, você não paga efetivamente o imposto a mais, porque cai numa regra de isenção. Só que se você não avisar os seus clientes que aquilo ali é uma doação, você pode incorrer em erro e em ação de responsabilidade. E eu tenho um caso de uma cliente que veio de outro advogado que representava, ela é a descendente, né? Estava representando a viúva e um único descendente, que eram só as duas no inventário. Ele fez a partilha de um jeito errado. Ela, né, de acompanhar minhas lives, percebeu que estava errado. E aí ela viu que ela estava saindo prejudicada. Entende? Às vezes cai até na hipótese de isenção do imposto, ou ainda pior, às vezes, né, o seu estado aí emite a guia tudo junto. A diferença na partilha vem na própria guia do imposto ITCD do inventário. Então, às vezes o cliente nem sabe que está pagando imposto a mais. Pensa se depois ele descobre. Você tem que prestar atenção nisso daqui, porque passar a gente passa, mas pode dar problema lá na frente. E aí a gente vai para o nosso último exemplo aqui do erro do fiscal. Porque aqui, no erro do fiscal, o seu João era casado com Maria em comunhão universal de bens. Universal de bens. Eles tiveram 2 filhos aí, a Amanda e o Alfredo. O João deixou o imóvel que ele recebeu de doação com cláusula de incomunicabilidade no valor de R$1 milhão. Nesse caso, como é um imóvel que o seu João recebeu com cláusula de incomunicabilidade, você já sabe que esse imóvel, né, ele adquire aí a característica de um bem particular. Apesar da cláusula de incomunicabilidade morrer junto com o beneficiário, ou seja, ela não ter eficácia aqui no inventário, ela grava aquele bem como particular. Ele tem essa natureza, grava aí essa regrinha. Bem com cláusula de incomunicabilidade, ele vai ter natureza de bem particular lá no inventário. E aí você tem que olhar os casos em que o cônjuge vai ser herdeiro, em que ele vai ser meeiro, para saber como é que funciona aí na sucessão. Mas nesse caso aqui em específico, então, Dona Maria não tem direito de meação, por quê? Porque é um bem particular. Mesmo casado no regime de comunhão universal, ela não vai ter direito de meação sobre esse bem, porque é um bem particular. Então, nesse caso aqui, você está vendo que o Monte Mor, ele é igual ao Monte Partilhável. Por quê? Porque não tem meação. Então, o Monte Mor e o Monte Partilhável desse caso aqui em específico é R$1 milhão. E aí, eu trouxe aqui, esse primeiro caso que está aqui na sua tela, é um caso em que há diferença na partilha. Ou seja, vai ser considerado que foi feita uma doação. Porque já vi casos, né, gente? Acontece que foi o que o cara queria fazer, né? Colocar a Dona Maria concorrendo com os descendentes. Né? Era isso que o fiscal queria fazer lá no início, não era? Então, a Dona Maria ia ficar com 1/3, a Amanda com 1/3, Alfredo com 1/3. O imposto, regra geral, seria 5% de R$1 milhão, né? E aí, que daria R$50 mil. Só que, como foi considerado doação, porque quem tinha que ter ficado com isso era só a Amanda e o Alfredo. Se Dona Maria ficou com esse negócio, significa que a Amanda e o Alfredo doaram para Dona Maria, então mais um imposto. E aí vai incidir R$16.666,66 de imposto a mais. E isso é o que a gente chama de diferença na partilha. É quando acontece uma doação dentro do próprio inventário de um herdeiro para outra pessoa que não ia ter direito sobre aquele bem. Ficou claro para vocês, tá? Agora eu trouxe aqui nesse exemplo do meio para vocês, né? Não tem meação, o inventário é de R$1 milhão. O certo seria a Amanda ficar com metade do patrimônio, ou seja, R$500 mil, Alfredo com R$500 mil, o imposto de R$50 mil. Isso aqui é o jeito certo. Dona Maria não ia ter direito a nada, nem de herança e nem de meação, nesse caso aqui em específico. Tá? Ah, vão ter casos em que Dona Maria vai ter direito de receber herança mesmo casada na comunhão universal? Sim, mas não concorrendo com descendente. Só quando ela estiver concorrendo com o ascendente do falecido ou quando ela estiver aí sozinha, ficar com tudo, tá? E aí eu trouxe um terceiro exemplo para vocês, que é um caso em que também já vi declaração errada. Botar esse bem, como é comunhão universal, achou, né? Bota lá a regrinha. Ah, não, na comunhão universal é tudo patrimônio comum. A pessoa grava essa regra e esquece das exceções.
e aí bota lá na declaração como se Dona Maria fosse meieira de tudo. Tá errado. E aqui o erro é mais embaixo, porque aqui não foi somente diferença na partilha. Aqui houve erro de fato na declaração se é bem comum ou particular. Isso aqui, gente, não vai passar de jeito nenhum no cartório, porque o primeiro exemplo aqui, né, que colocou Dona Maria concorrendo, pode ser considerado doação e vai passar lá na frente, vou conseguir registrar. Agora, esse último caso aqui não registra de jeito nenhum, porque eu declarei um bem que era particular como sendo comum. A declaração tá errada, entendeu? Tem dois tipos de erros. Tem um erro que às vezes passa porque você coloca uma pessoa recebendo algo a mais do que ela deveria ou recebendo coisa que ela não deveria, que é o primeiro exemplo aqui. Mas isso aqui vai passar como se fosse uma doação, então você consegue. Se você declarou a natureza do bem certo, ou seja, se o bem era particular, você declarou como particular, em tese, a natureza do bem você declarou certo. O que ficou errado foi a partilha que você fez errada. Agora, nesse terceiro exemplo aqui, você errou nos dois jeitos. Você errou na natureza do bem, porque não era bem comum, era bem particular, e aí vai dar diferença na partilha também.